Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, né? Trouxe até um cenário, só virei a câmera para cá para mudar um pouco, para que vocês entendam que esse vídeo vai ser diferente. Ele não tem script, não tem esboço. Eu simplesmente sentei, liguei a câmera e o Senhor colocou alguma coisa no meu coração que vai com certeza edificar a sua vida. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo alguns milagres que eu tenho vivido na minha vida, algumas coisas que têm acontecido e queria dividir isso com você porque eu tenho certeza que existe alguém aí do outro lado que está vivendo lutas na sua vida e está enfrentando batalhas terríveis, mas não está sabendo enfrentar isso, não está se colocando na posição correta para que você venha vencer essa batalha. Independente de qual área da sua vida que essa batalha esteja ocorrendo, você precisa entender que é espiritual. A partir do momento que você entende que é espiritual, você consegue lutar com as armas espirituais e eu tenho certeza que Deus ele começa a movimentar o mundo espiritual para te dizer que você está no caminho certo, que Ele está te ouvindo e que Ele vai te dar vitória. Bom, há algum tempo atrás, há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu comecei a enfrentar, juntamente com meu esposo, com a minha família, uma das piores batalhas espirituais da nossa vida. A gente começou a enfrentar e como que estava a nossa vida de oração? A minha vida de oração, posso falar por mim, né? Estava satisfatória. Eu tinha a minha rotina de oração, a oração do tabernáculo, que vocês sabem que eu faço, a oração diária de 1 hora, e isso faz toda a diferença. Então, o que eu quero dizer? Que quando você ora, quando você é um crente que ora, não significa que você não vai passar por lutas. Você vai passar por lutas. As lutas virão para todos. Para o crente, para o descrente, para o crente que ora, para o crente que não ora, para todos. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Mas a diferença é que, primeiro, quando você tem uma vida de oração, Deus ele sempre vai te avisar quando você vai passar por uma luta. Então, essa luta ela chegou na minha vida, né, ao meu conhecimento, numa quarta-feira, não a quarta passada, a outra. E na terça-feira à noite eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui deitar na cama, já era cedo, não era o horário que a gente costuma dormir tarde, mas eu deitei na cama cedo e eu comecei a me sentir indisposta, sabe quando você quer ficar deitado, sua energia cai. E eu deitei na cama e o Alexandre, meu esposo, deitou do meu lado e a gente ficou ali um tempo, a gente às vezes fica conversando na cama, mexendo no celular. E o meu esposo estava lá mexendo no celular e eu comecei a chorar. E eu comecei a conversar com ele e dizer que eu estava sentindo uma tristeza muito grande. Muito grande, gente, era uma tristeza, mas uma tristeza que as lágrimas desciam. E eu chorava, 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 chorava. E eu falava pra ele, eu estou muito triste e vai acontecer algo muito ruim. Eu falava pro meu marido. E ele falava, não, é coisa da sua cabeça. Eu falava, não, vai acontecer algo muito ruim. É porque eu entendia que não existia motivo pra eu estar daquele jeito. Então não podia ser outra coisa a não ser Deus me avisando de algo. E era tão forte isso, esse sentimento, essa tristeza, ela era tão clara, tão forte, que eu cheguei a pensar, será que Jesus está voltando? Será que Jesus vai voltar amanhã ou hoje de madrugada? Será que essa tristeza, será que é o Espírito Santo sentindo a tristeza de que ele vai ter que subir, vai abandonar pessoas e vai perder pessoas para o inferno, né? Porque a volta de Jesus ela vai ser uma grande alegria para alguns, mas vai ser também um desespero, uma tristeza muito grande para outros. E eu comecei a pensar, nossa, mas o que é isso? O que eu tô sentindo? Eu sabia que era do Espírito. E por saber que era do Espírito, eu pensava, nossa, será que Jesus vai voltar? Porque não é possível uma tristeza tão grande. E aí não fazia sentido, porque eu pensei, mas se Jesus for voltar, será que eu vou ficar? Por que eu tô sentindo essa tristeza? E eu sabia que algo ia acontecer. E aí dormi, chorei até dormir. E aí no outro dia meu marido acordou, 7 horas da manhã, foi trabalhar. Ele sai de casa às 7 horas da manhã, como de costume, e às 9 horas da manhã ele volta para casa, abre a porta, branco. Eu olhei para a cara dele e eu sabia, aconteceu alguma coisa. Primeiro porque ele não volta do trabalho assim do nada. Segundo porque ele estava branco. E terceiro por causa do choro do dia anterior. Então eu falei, algo muito ruim aconteceu. Eu pensei até que uma filha minha tinha morrido, sabe? Pensei, ele vai falar que morreu alguém. Aí ele contou que não era, graças a Deus, morte nem doença, graças a Deus, mas era algo muito grave.
e que não convém eu falar, não vou expor, porque não faz parte de mim, né? É algo com a família. E aí eu entendi, eu falei, nossa, como pode Deus ter me avisado ontem? E a partir dali, por que aquele choro? Porque Deus sabia que aquilo, apesar de não ser um problema comigo, pessoal, iria mexer muito comigo. E eu peguei aquela guerra pra mim. A partir daquele momento eu peguei aquela guerra pra mim. Eu falei, eu quero essa guerra pra mim, eu peguei. Eu falei, agora eu peguei Satanás. Agora, por quê? Esse é o segundo benefício de você estar em oração. Primeiro benefício, Deus te avisa quando você for passar por alguma coisa. Você vai passar de qualquer jeito. Não adianta que a oração, a vida de oração não vai te impedir de passar. Você vai passar, mas Deus vai te avisar, não vai te pegar de surpresa. Segundo, você vai ter condições de pegar e bater no peito aquela luta, pegar aquela luta. Por quê? Porque muitas vezes, quando a luta chega na sua casa, se você não ora, você entra em depressão, você adoece, você fica doente, olha, você desmonta. Tem lutas que desmontam a nossa vida de um dia pro outro. Mas se você tá orando, se você tá tendo um relacionamento com Deus, se você tá tendo uma intimidade com Deus, o que que você faz? Você se levanta. Na hora que a luta vem, em vez de você cair, em vez de você se abaixar, você se levanta. E foi o que aconteceu. Eu me levantei e falei, não, isso aí, ó, eu tô aqui, eu vou orar. Se precisa de oração isso aí, eu vou orar. E aí eu comecei a orar. Só que, escutem, eu estava com um déficit, uma deficiência muito grande de jejum. Só que eu tinha feito um vídeo sobre jejum logo naqueles dias. Vocês podem procurar aí uns 2, 3 vídeos atrás. Eu falo a respeito do jejum, passo a passo do jejum para o iniciante, né? Para alguém que não sabe jejuar. E aí, nesse vídeo, eu até comento que as pessoas que têm diabetes, como eu tenho diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, eu tomo insulina para todas as alimentações que eu for fazer, eu tenho que tomar insulina. Mesmo que eu vou comer uma maçã, eu tenho que tomar insulina para digerir aquela maçã, aquele carboidrato. E eu tava muitos anos com quase nada, para não dizer nada de jejum. Por quê? Porque por causa dessa condição de saúde, né? E aí eu pensei assim, na hora eu pensei, eu preciso jejuar. Eu já tinha acabado de fazer o vídeo, eu já estava com aquilo fresco na minha memória, aquele estudo fresco na minha mente, então eu pensei, eu preciso jejuar, por quê? Porque eu preciso de um milagre urgente, eu preciso de uma intervenção do céu agora. E eu me lembro que eu falei naquele vídeo que o jejum, ele acelera, entendeu? A oração, ela move a mão de Deus, só que o jejum, ele acelera a mão de Deus. Aquilo que Deus ia fazer na tua vida muito lentamente, o jejum, ele acelera, ele dá aceleração. Inclusive, eu faço um comparativo, né, entre os exercícios espirituais, sempre faço isso, e os exercícios físicos. O exercício físico está para o corpo, da mesma forma que a oração está para o espírito. E o jejum é como se fosse uma alimentação regrada para o corpo. Se você quer emagrecer, você faz só exercício físico, você demora a emagrecer. Se você comer normal, você vai emagrecer? Vai, porque você acrescentou exercício físico, mas vai demorar. Agora, se você fizer uma alimentação regrada, balanceada, uma dieta, você vai acelerar esse emagrecimento. Da mesma forma, o jejum, ele vai acelerar a oração que você tem feito, né? As orações que você tem feito vão ser aceleradas, o processo de edificação espiritual, de evolução espiritual vai ser acelerado por conta do jejum. E aí eu falei, eu preciso jejuar. O que eu fiz? Eu dei uma de doido. Por quê? Deus está procurando pessoas que queiram se colocar nesse lugar de loucos. O evangelho é loucura para o mundo, a gente precisa entender isso. A Bíblia diz que o louco não erra o caminho do céu. A Bíblia diz que o evangelho para o mundo é loucura. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Então, Deus não está procurando pessoas normais. Deus está procurando pessoas que façam além, que vão ao inédito. Tá entendendo? Pessoas que fazem o inédito. E foi assim com a minha irmã. Minha irmã teve um aneurisma cerebral. Eu fui lá, fiz um relógio de 24 horas de oração sozinha. Falei, vou fazer o inédito. Fiz o inédito. Deus curou minha irmã. Deus livrou ela da morte. Deus deixou ela... curou ela completamente, sem nenhuma sequela. E aí eu falei assim, vou lançar mão do jejum. E aí eu comecei a jejuar. A partir daquele dia que eu recebi a notícia da luta,
eu comecei a jejuar e eu comecei a deixar de tomar insulina e jejuar. Então, quando eu estou jejuando, eu não tomo insulina e fico monitorando ali a minha glicose, tá? Se um dia ela cair quando eu estou em jejum, eu posso tomar um copo d'água com bastante açúcar e eu tenho certeza que eu não vou estar quebrando esse jejum. Eu estou tomando um copo de água com açúcar. Eu odeio água com açúcar. Seria a pior coisa do mundo para mim ter que corrigir uma hipoglicemia com um copo de água com açúcar. Então, eu tenho certeza que Deus não entenderia aquilo como uma quebra de jejum, mas sim como um sacrifício além das minhas forças físicas, entendeu? E eu fui lá, comecei a controlar a insulina, tomar menos insulina e comecei a jejuar. O que eu quero dizer com isso, gente? Parem de desculpa. Parem de desculpa. Eu preciso falar isso pra vocês. Sabe? Tem gente apanhando do diabo, a sua família tá sendo destruída, o diabo tá fazendo o que ele quer dentro da sua casa e você tá aí dando desculpa. Ah, eu não faço por isso, eu não oro por isso, eu não jejuo por aquilo. Enfim, uma diabética tipo 1, insulina independente, comecei a fazer jejum. Eu estou jejuando até agora, gente. Todos os dias, praticamente. Dificilmente foi o dia que eu não jejuei de 2 semanas para trás. Todo dia eu tô fazendo jejum, porque eu preciso, tá? E aí, eu comecei a ver milagres. É isso que eu queria dizer pra vocês. Eu comecei a ver milagres. Vou contar alguns aqui que Deus trouxe à minha mente, mas são muitos milagres. Eu já cheguei a pensar assim, nossa, todo dia eu tô vivendo um milagre. Enfim, eu tive que ir pra São Paulo, eu moro em Atibaia, que fica a 1 hora de São Paulo. Eu tive que ir pra lá, de carro, e a gente foi de manhã cedo, fui com meu esposo trabalha em São Paulo. Só que nós saímos daqui, e quando nós fomos no posto de gasolina pra abastecer o carro pra ir pra São Paulo, o homem do posto de gasolina falou assim pro meu marido, olha, tá caindo muita água aí debaixo do teu carro. Acho que o reservatório tá vazando, não sei o que tá acontecendo. E o meu marido virou e falou pra ele assim, não, é que eu acabei de colocar água. Eu acabei de trocar água em casa e deve ser só aquele restinho de água. Mas não era, o homem falou que tava vazando muita água. O que tinha acontecido? O meu marido tinha enchido o reservatório de água em casa e ele não tinha tampado o reservatório. O reservatório ficou sem a tampa ficou no outro canto de dentro do capô. Onde a gente coloca a tampa quando vai encher o reservatório. Tem gente que coloca a tampinha do lado, do outro. Meu marido coloca num canto lá, que ele sabe onde é, e ele colocou essa tampa lá e ele não tampou o reservatório de água, ele fechou o capô e simplesmente começou a andar com o carro, fomos até o posto, abastecer e nisso a água já começou a esquentar e já começou a vazar para fora, ferver e cair para fora, óbvio. A gente não deu atenção no que o homem falou, meu marido achou que era normal e fomos para São Paulo. Pegamos uma estrada de 1 hora e chegando lá, andamos com esse carro. E eu me lembro de ter subido uma ladeira em Francisco Morato, que era assim a ladeira. A ladeira era íngreme, que eu achei que o carro não ia subir em primeira. Pois eu pus o carro na primeira e fiz assim... Subi aquela ladeira. Eu lembro de pensar na hora que eu tava subindo, meu Deus, esse motor tem que estar forte, porque senão ele vai fazer pau, ele vai estourar, porque ele tava, sabe, uma ladeira muito íngreme. Quem é de Francisco Morato sabe que lá existem essas ladeiras muito íngreme. E eu subi essa ladeira e andamos com esse carro. Quando foi na hora de vir embora, o ponteiro do aquecimento fez isso aqui, ó. Deu uma mexidinha, não esquentou. Meu marido parou o carro. Primeiro, já é um milagre a gente olhar o ponteiro mexendo ali, né? Porque eu não olho aquele ponteiro. Mas enfim, meu marido falou, nosso carro vai esquentar. E parou o carro. Quando ele parou o carro, ele abriu o capô para ver como é que tava. E ele viu a tampa do reservatório lá no lugar onde ele guarda quando ele tá enchendo o reservatório. Ou seja, não existe a possibilidade daquela tampa ter saído. Ele realmente não colocou a tampa no reservatório. Ele falou isso. Então ele veio para São Paulo de Atibaia e ele perdeu essa água desse carro no caminho. Indo pro posto, a gente já tava perdendo a água. Tá entendendo? A gente andou com esse carro sem água até São Paulo. Aí ele falou assim, nossa, não tem uma gota de água no carro. Quando ele abriu o capô, ele falou pra mim, a tampa não estava. Eu tava do lado onde eu coloco sempre, eu não tampei. E não tem uma gota de água dentro desse carro. Não tem uma gota de água. Ele falou, vamos esperar o carro esfriar e vamos tentar colocar água. Mas eu acredito que esse carro já fundiu o motor. Eu não entendo de carro, tá, gente? Mas ele falou que tinha... Que se o carro começasse a esquentar é porque
fundiu o cabeçote, sei lá, queimou a junta do cabeçote, alguma coisa assim. Eu sei dizer que a gente sabe o quanto é difícil quando o motor queima, quando o carro anda sem água e o motor queima, já era. Tem que fazer o motor, é terrível, é um dinheiro lascado. A gente ia ter que ficar em São Paulo sem carro, não ia ter como voltar, ia ser uma loucura, tá? Eu só sei que a gente ficou lá esperando uma meia hora para o carro ficar frio e colocar água nesse reservatório que estava seco. Meu marido foi lá, colocou. Quando ele colocou a água, o reservatório fazia assim, clac, 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 uns barulhos de trincado fazia. Quem conhece de carro sabe os barulhos que fazia. Plá, 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 plá. Ele falou, meu Jesus amado. Ele falou, tem muito ar no sistema, que ficou sem água muito tempo, nada de água. Aí ele foi colocando água, fechou o reservatório, fechou o capô, olhou pra mim, entrou dentro do carro e falou assim pra mim, agora eu vou ligar o carro, a gente vai tentar ir. Se ele esquentar é porque queimou a junta do cabeçote. Eu falei, qual é a possibilidade de não ter queimado? Nenhuma. E aí a gente começou a andar com o carro, fomos, pegamos estrada e o carro simplesmente não esquentou. Nesse momento, na estrada, vindo para Atibaia, eu olho assim para a janela e começa a vir na minha mente. Você acabou de viver um milagre. Você viveu um milagre. Isso aí que aconteceu agora foi um milagre. Um carro não anda sem água. Vocês vieram de Atibaia, você subiu aquela ladeira íngreme. Sabe? O carro andou sem uma gota de água. Isso é milagre. E quando eu, olhando para fora do carro, pela janela do carro, e veio isso na minha mente, toda essa história, e me convenceu de que eu tinha vivido um milagre, eu olhei para dentro do carro, meu marido olhou para mim e fez assim, a gente viveu um milagre. Na mesma hora que aquela consciência estava caindo em mim, estava caindo nele. O mesmo pensamento estava vindo na cabeça dele, de que o carro não tem como andar sem água, não tem como o carro ter chegado em São Paulo com água, não tem como ter andado em Francisco Morato sem água, não tem como não ter fervido sem água, não tem como não ter queimado sem água, vocês viveram um milagre. Ele olhou pra mim e fez assim, isso que a gente viveu foi um milagre. E eu fiz assim, ó, exatamente, era isso que eu ia te dizer agora, eu falei pra ele. Eu ia acabar de falar essa frase pra você, isso que a gente viveu aqui foi um milagre. Então, Deus, ele fez um milagre. Até hoje o carro está ótimo, ótimo, não queimou, não esquentou. Já faz uma semana que isso aconteceu, tá? Deus nos livrou de ter esse prejuízo, sabe? A luta que eu estou passando e que eu comecei a jejuar não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com luta financeira, mas Deus estava começando a querer me mostrar, eu estou recebendo o teu sacrifício. E Deus começou a me mostrar como é que anda uma pessoa que ora, que jejua e que tá na brecha, sabe? Que tá na santificação, sabe? Tentando fazer a vontade de Deus de verdade. Porque é muito fácil você falar que tá tentando fazer a vontade de Deus e não tá fazendo nada, sabe? Tá vivendo como quer, tô tentando fazer a vontade de Deus. É porque é mais forte do que eu, o pecado é mais forte do que eu. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar. Pare de desculpa, mais uma vez eu te falo. Pare. Só pare. Sabe o que Deus já viu? Deus já viu gente ser queimada por amor à palavra. Deus já viu os seus amados serem crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Deus viu isso. Deus viu muita gente ser jogada em arena de leão, ser queimado em poste por amor ao evangelho, para agora você tá achando que Deus tá te bajulando com a sua vida de pecado. Não tá. Deus não tá. Deus não tá. Sabe? Existe uma passagem na Bíblia que diz, vocês não lutaram até sangrar contra o pecado. Contra o pecado, vocês não lutaram até sangrar. Então para de mimimi. É isso que a Bíblia tá dizendo. Entendeu? Vocês falam que tá lutando, mas vocês não sangraram ainda. Entendeu? Jesus suou sangue. Jesus suou sangue, antes de sangrar na cruz, ele suou sangue. De quê? De angústia. Entendeu? Vocês não fizeram isso ainda. A palavra está dizendo isso. Eu vi o meu filho sangrar de angústia, mas eu não vi vocês sangrarem para lutar contra o pecado, contra essa vida preguiçosa que vocês estão vivendo, sem orar, sem jejuar, sem se posicionar. Enfim, vivemos esse milagre. E aí quando foi no outro dia, um outro milagre, deixa eu me lembrar agora, lembrei, eu estava no ensaio do coral, e aí começaram a discussão da roupa da cantata de Natal.
E aí começaram, vestido vermelho, não sei o que. Eu falei assim, gente, vestido vermelho não, pelo amor de Deus, eu tô desempregada. Eu não tenho vestido vermelho. Põe preto, que todo mundo tem, não precisa comprar, a gente já tem vários no guarda-roupa e tal. Aí as irmãs, não, porque vermelho é lindo, porque vai ser melhor. E o meu esposo, que é o regente do coral, falou assim, vai ser o que a maioria decidir. Eu vi que a maioria queria vermelho, eu falei pra ele, então tá bom, só que você vai me comprar um vestido vermelho. Por quê? Ele tá trabalhando e eu não tô, né? E aí, ele já fez aquela cara de, meu Jesus, me lasquei. Mas, foi isso. Quando foi no outro dia, eu estava de jejum, e o meu jejum era tipo até 1 hora da tarde, e eu sei dizer que quando eu entreguei o meu jejum no outro dia, da discussão do vestido, o meu telefone liga, era uma amiga minha dizendo assim, vem aqui na minha casa tomar um café, preciso conversar com você. Esse preciso conversar com você, eu já entendo, a pessoa tá passando por algum problema, precisa conversar comigo. Eu falei, vou. Eu lembro que eu tava em jejum e não tive tempo de almoçar. Fui e falei, vou tomar o café como se fosse o almoço. Cheguei lá na casa dela, tomamos o café, aí ela falou pra mim, olha, eu te chamei aqui porque eu preciso te dar algumas roupas. Eu separei algumas coisas e tem alguns vestidos muito lindos, tem até vestidos novos, na etiqueta que eu quero te dar. Eu falei, glória a Deus, que bênção maravilhosa. Quando eu chego lá, qual é o primeiro vestido que ela abre? Na sacola, que já estava separado pra mim? Um vestido vermelho, que é a coisa mais linda do mundo. Não tem como. O meu vestido vai ser o mais lindo da cantata. Vermelho, com a etiqueta, novinho, um vermelho tão vivo, uma cor, um modelo, o tamanho que servia em mim. Eu fiquei assim, eu falei, amiga, eu prometo pra você que isso aqui é provisão de Deus. Que isso aqui é resposta de oração, porque eu nem tinha orado a respeito do vestido. Eu nem tinha falado isso em oração. Mas o que Deus estava tentando me mostrar? Que quando você ora, quando você tem uma vida dedicada a Ele, quando você tem intimidade, relacionamento com Ele, Ele não é o teu amiguinho da escola que pula fora nos momentos ruins, Ele não é o teu amiguinho da escola que te abandona quando você precisa dele. Não! Independente do que for, você pode até não orar a respeito de algum assunto, mas se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de relacionamento com Deus, Deus vai ver a tua necessidade. E ele vai te responder coisas que você nem orou. Porque eu, com o tamanho da luta que eu tava, você acha que eu vou orar por causa de vestido, gente? Não vou orar, eu tava orando pela luta. Tô orando pela luta. E a oração do tabernáculo, que é sempre o mesmo modelo, maravilhoso, perfeito, que eu já ensinei para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo de novo, da jornada de transformação, que é um discipulado onde eu coloco esse esquema que eu uso de oração. Vou deixar aqui embaixo no box de informações e no primeiro comentário. Gente, é muito forte. Quando você se posiciona, é muito forte. Vim para casa com esse presente de Deus, né? O vestido vermelho do Natal. O Natal ainda vai demorar. Tem gente, as irmãs devem estar lá desesperadas, tentando achar o vestido vermelho que elas queriam. E o meu tá no guarda-roupa, já separadinho por Deus. Eu sei dizer que a minha vida, depois que eu comecei esse jejum, por causa da luta, ela mudou tanto, mas mudou tanto que eu não quero nunca mais viver sem jejum. Nunca mais na minha vida eu quero viver sem. Mesmo sendo diabética. Não posso viver sem. A forma como Deus tem falado comigo, olha, eu fui buscar Deus numa igreja lá em São Paulo, onde ninguém me conhecia. Entramos numa congregação cristã no Brasil, que não é a igreja que eu frequento. E eu falei, Deus vai falar com a gente. E nós entramos, eu e minha família. E Deus, na hora, se revelou ali e falou com a gente como se não tivesse mais ninguém na igreja, só a gente. Esses dias fui pregar em Osasco, fui pregar numa igreja em Osasco, num congresso de adolescentes. Cheguei lá, preguei. Quando eu sentei da pregação, que eu terminei de pregar, veio um jovem cheio, tomado pelo Espírito. E ele começou a desenrolar todos os segredos do meu coração. E Deus falando comigo, Deus falando comigo. Eu falei, uau, o que Deus vai fazer, gente? Olha, preparem-se para o que Deus vai fazer. Na minha vida, Deus vai fazer e vocês vão ter que ver, porque eu vou postar, vou compartilhar, é para isso que Deus faz. Para eu compartilhar. Agora, se você quer continuar com a sua vidinha morna, tudo bem, é uma escolha sua. Mas se eu fosse você, eu despertava hoje, eu mudava de vida hoje, tá?
Eu fazia além hoje. Para de se sentir o último bolacha do pacote. Para de achar que Deus vai te mimar, te mimar, te mimar, porque Ele não vai. Ele quer que você vá e tome uma atitude, tenha uma ação. Evangelho que só oferece, não exige nada, não é evangelho. Porque até a graça de Jesus, que é de graça, ela exige do pecador arrependimento. Então alguma coisa você precisa fazer, tá? Porque senão até a graça, até a morte de Jesus na cruz para você não serve de nada. Se você não se arrepende, para você não vale. Então o evangelho ele não só oferece, ele também exige algo da gente. E a gente precisa se posicionar com urgência, tá bom? Mais uma vez eu quero dizer para você, se você tem desejo de mudar a sua vida espiritual, clica no link aqui embaixo, Jornada de Transformação. É um curso pesado, são mais de 8 módulos, com mais de 4 aulas cada módulo. É um curso pesado, não é um cursinho qualquer, é algo que realmente vai transformar a sua vida como transformou a minha. Não tem como dar errado, tá bom? Então clica aqui embaixo, faz esse investimento, mês que vem vira o ano e tudo vai continuar normal se você não tiver uma mudança. Se você não decidir mudar, 2025 ou é igual ou é pior, porque tá indo de mal a pior. O mundo tá acabando e você aí perdendo tempo preocupado com as coisas dessa terra. Muda a tua vida espiritual, porque todo o resto, tudo que tiver ao seu redor, vai mudar também. Deus abençoe, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé e fique firme em nome de Jesus. Tchau!